Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, o texto onde Jesus ensina os seus discípulos a tomar cuidado. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, isso aqui eu vou deixar para ler depois, mas eu vou dar eu vou mencionar aqui agora. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Amém. Sentai-vos, irmãos. Esse discurso de Jesus é um dos mais conhecidos da igreja. E Jesus, ele fala muitas vezes a mesma coisa. Acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tome cuidado, porque muitos virão em meu nome. E ele ainda diz, muitos virão em meu nome e prosperarão e enganarão a muitos. Muitos vão falar de mim. Muitos vão usar minha palavra, muitos vão dizer que faz parte do meu reino, prosperarão, enganarão a muitos, mas a vocês eu vos digo, acautelai-vos, tomai cuidado, porque pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos, vede que ninguém vos engane, porque ninguém pode enganar aquele que está vendo o Deus de Israel, só podem enganar aqueles que não estão vendo. Deus está dizendo que muitos cegos da fé serão enganados pelos falsos obreiros, profetas e mercenários da fé, mas aqueles que andam com Deus, na comunhão, na oração pedindo para Deus abrir os seus olhos, pedindo para o Espírito Santo falar com eles, pedindo para o Espírito Santo não deixar eles cair no engano, nem na tentação, de modo algum serão enganados, porque Deus manda dizer para a igreja que o diabo se transfigura até mesmo em anjo de luz, e se fosse possível, mas não é, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, mas ele não engana os escolhidos, porque os escolhidos estão na oração. Escolhido de Deus tem vida de oração. Escolhido de Deus não anda de qualquer forma, não tem título emblemático de crente, ele tem vida com Deus. Ele vem para a congregação mesmo se arrastando, mesmo sem força. Algumas pessoas chegam até a dizer, irmão, hoje eu não vou para o culto, irmão, não dá para me ir, mas não demora muito, os irmãos aparecem vindo para cá para orar. Sabe por quê? Porque é escolhido de Deus, quer vir orar, quer vir buscar, quer vir clamar. Sabe por quê? Porque quer chegar perto de Deus, quer sentir a presença de Deus, quer tocar nas mãos poderosas de Deus, tudo porque não quer perder a comunhão. Jesus foi categórico dizer, acautelai-vos, tomai cuidado, vede que ninguém vos engane. Aí o texto diz, porque muitos virão em meu nome, e Jesus diz, eles prosperarão, eles enganarão a muitos, eles vão de levar muitos à perdição, eles vão de levar muitos ao inferno, muitos vão de entrar pela porta larga onde eles estão, e hão descobrir que são perdidos de uma vez por todas quando não tiver mais tempo de arrependimento. Porque esses tais desprezam a obediência, esses tais não querem manter a comunhão, esses tais não querem perseverar na oração. Não tem como você chegar no céu, meu irmão, se você não dobrar o joelho. Não tem como você não chegar na glória se você não dobrar o joelho na presença de Deus. Não tem como você adentrar a porta do céu se você não tiver, aleluia, com o joelho no chão e a boca no pó, se humilhando, pedindo misericórdia. Deus não vai deixar ninguém que é soberbo entrar pelas portas celestiais.
O céu não é lugar de crente que tem nariz empinado. O céu é lugar daqueles que andam debaixo das asas da humilhação. Deus não está nem aí para o soberbo, Deus quer os humildes. E o interessante é que os humildes não são enganados. Deus tem prazer de andar do lado do humilde. Porque quando você está do lado de uma pessoa humilde, é agradável, é bom, a pessoa não se exalta, não se ensoberbece, a pessoa não quer ser mais do que você, a pessoa está pronta, apta para te servir, o nome dela é pronto, se você precisa ela estende a mão, se você diz que é isso, ela está pronta para te atender. Os humildes são assim, o nome deles é pronto, precisou dele, eis-me aqui, aleluia. Por isso é bom você andar do lado de uma pessoa humilde. Ninguém quer andar do lado de pessoa soberba, pessoa que se diz ser, pessoa que quer ser mais do que o outro, pessoa que se diz saber mais do que os outros. Ninguém quer andar do lado dela, nem mesmo Jesus. Acutelai-vos que ninguém vos engane. Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente sendo enganada, irmãos, pelo evangelho fácil, o evangelho da maquiagem, o evangelho das pinturas, o evangelho da facilidade. Deus só quer o coração. Você pode ir aonde você quiser, fazer o que você quer. Negativo. Nós não podemos ir aonde queremos, nem fazer o que queremos, nem o que pensamos. Nós somos de Deus, e se somos de Deus, Deus permite a gente ir até certo ponto, porque o povo de Deus, meus irmãos, já preguei aqui para vocês, o povo de Deus anda com freio, não é de qualquer jeito, de qualquer forma, não é em qualquer lugar que a gente pode ir. Mas o que eu vou pregar não é sobre essas questões hoje. Eu vou falar sobre alguma coisa que está descrito na Bíblia, está embutido nesse texto, e que Deus vai usar isso para fazer muitas pessoas chegar à humildade. Jesus fala no versículo 7, ele diz, versículo 5, ouvireis, versículo 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça. Ele diz, é necessário, é preciso, tem que ser assim, não tem outro jeito. Se tivesse eu não permitiria, mas não tem jeito. Tem que haver as guerras, tem que haver isso, porque é preciso, porque há muita gente soberba na terra, há muita gente de nariz empinado, que não anda debaixo da minha dependência, que me despreza, vira as costas para mim, não está nem aí para a minha palavra. Pois bem, vou permitir o mal chegar sobre a terra. É necessário que o mal venha, para que faça que os soberbos andem, se humilhem, sejam abatidos, para fazer com que os soberbos sejam humilhados, para ver se eles olham para mim, para que sejam salvos. Deus está dizendo, é necessário, é preciso, tem que ser assim. Hoje a terra, os homens, se você olhar para os homens, não olhe só para a igreja, se você olhar para os homens, as nações, vocês veem que as nações são independentes, elas fazem o que acham que é certo. As pessoas que as pessoas que chegam ao poder nas ações, elas não querem saber de Deus. Você acha que os líderes mundiais, quando vão tomar uma decisão, vocês acham que eles entram em um quartinho, tem uma salinha, aleluia, uma cadeirinha, um lugar reservado para eles dobrar o joelho e falar com Jesus? Não, eles tomam decisão sem consultar a Deus. É difícil encontrar um primeiro-ministro, um governante, alguém que vá tomar uma decisão importantíssima acerca da nação e vá consultar ao Senhor acerca disso, acerca daquilo. Não, eles desprezam a Deus, eles vão aos seus aposentos, fazem as suas reuniões, não querem saber quem é que domina os mares, quem é que domina os ventos, quem é que não permite as águas adentrar a cidade, quem é que não permite as ventanias derrubar a cidade, quem é que nos permite as pragas vir destruir as lavouras, quem é que não permite a seca vir destruir o plantio. Eles não querem saber que é Deus que tem o poder de eliminar essas coisas e que está guardando eles. Não, eles vão aos aposentos, tomam as suas decisões, desprezam Jesus. Sabe, irmãos, a humanidade está assim. Eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de Jesus. No Salmo de número 2 diz que as nações rejeitam o conselho do Senhor. Aí Jesus diz, vocês estão me rejeitando? Vou permitir o mal chegar. Haverá guerras, haverá rumores de guerra,
haverá tribulação, vou permitir o mal chegar. Eu quero ver se vocês não vão clamar a mim. As nações estão desse jeito. Mas o texto diz que Jesus está falando aos discípulos. E Ele está discipulando a igreja. Ele está discipulando os discípulos que estavam com Ele. E Ele diz algo interessante no versículo 7. Depois dele falar que haverá guerras e rumores de guerra no versículo 6, Ele fala e explica: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí Ele diz: haverá pestes e terremotos em vários lugares. Aí Ele diz: e também haverá fome. Sabe, irmão, esse dia eu estava pensando uma coisa muito séria. Eu li na Bíblia que muitas vezes Deus, quando queria abater uma cidade ou um reino rebelde, Deus enviava a espada, um exército inimigo, para ir até aquela cidade, fazer trincheira, cercar a cidade. Naqueles dias as cidades eram muradas, muitas delas. As que não eram muradas, o inimigo já saía derrubando tudo. Mas quando chegava diante de uma cidade grande, murada de pedras, no caso de Jericó, o inimigo, o adversário não podia entrar por causa da muralha. Então o adversário cercava a cidade, não entrava e não saía. Sabe o que acontecia? Imediatamente a comida daquela cidade ia se acabando, terminando, e as pessoas iam passando necessidade e privação de pão. É assim que Deus faz. Quando os homens não querem obedecer a sua voz, Deus envia a guerra. Quando o homem não quer obedecer a sua voz, Deus envia o terremoto. Quando o homem não quer obedecer a sua voz, Deus envia a peste. Quando o homem não quer obedecer a sua voz, Deus permite que a fome seja a consequência desses três. Sabe o que vai acontecer com esse mundo? A fome há de vir nessa terra. A fome há de vir, sim, fome de pão e sede de água. A fome vai chegar, porque Deus vai abater os soberbos. Deus vai abater, sabe o que? Os exaltados. Há dias, virão dias aí para frente, marque isso que eu estou falando, em que a fome vai bater na porta de muita gente. Ah, pastor, mas o texto diz lá no profeta que haverá dias que não haverá fome de pão nem sede de água. Sim, mas Jesus está falando aqui que não é fome da palavra de Deus, é fome verdadeira. Nós estamos vivendo em dias, hoje, que uma guerra mundial está assim, no estalar de dedos. Mas por que não acontece? Porque Deus não permitiu. Por que não acontece? Porque Deus não deixa. Nós estamos na mão de Deus. Você não sabia disso? Se Deus usar alguém com a palavra profética, como Elias orou e não choveu. Se Deus usar alguém e disser que o céu cerre, e por quantos dias não chova, ou por mês não chova, nós já estamos, irmãos, numa situação de calamidade. Porque se não tiver pão para o povo comer, para onde é que o povo vai? Nós estamos na mão de Deus. Não é preciso você ir muito longe. Atualmente, eu fui procurar saber quantas doenças existe camuflada nos nossos dias que a gente não conhece. E existe tantas doenças que você pasma. Na atualidade, existem muitos vírus, muitas pestes, que estão andando por aí que a gente não percebe porque não aparece na mídia. Nós conhecemos agora uma recentemente, mas além dessa, existem outras terríveis, letais, que matam assim, Vocês já viram falar no vírus de pau? Procure saber. No Endra, febre hemorrágica, são pestes igual ao coronavírus. Que se elas vierem, ou que se Deus permitir chegar numa nação, a destruição será grande. Vocês já ouviram falar na febre de Lassa, na síndrome... Anotei aqui, na síndrome do coronavírus. Na síndrome do coronavírus. Vamos tirar esse tanto de palavra e deixar só coronavírus. Já viram falar o tanto que as pessoas, só falta de ar, as pessoas ficam, se não tiver oxigênio ou balão de oxigênio, elas morrem. Essas pestes que estão aí, que eu estou falando, é do calibre do coronavírus. E elas estão aí. Aí Jesus diz, haverá fome e pestes. Elas estão por aí, gente. Elas estão andando sobre a terra. Elas estão tirando vida, matando vidas.
na zika, quem já ouviu falar na doença X? Estão dizendo, comentando por aí, que vem uma tal não sei das quantas aí, que é pior do que o corona, eu não sei. O homem coloca o nome de que quiser nessas doenças. Deus deu um nome para todas elas, Deus chama elas de peste. O homem coloca coronavírus, o homem coloca ebola, o homem coloca zika, o homem coloca doença X, mas Deus só deu um nome para ela: pestes. Vão matar, vão destruir. Os soberbos vão perder a vida, os soberbos vão ao inferno, porque eles não vão se humilhar, mesmo com coronavírus, mesmo com a zika, mesmo com ebola, mesmo com HIV, mesmo com a doença do morcego, do macaco. Os homens vão morrer porque não se humilham, não dobram o joelho, não colocam a boca no pó, não pede misericórdia, não pede clemência, não pede piedade. Nem na hora da morte o soberbo pede misericórdia e piedade para Deus. Eles preferem morrer e ir para o inferno do que ter que confessar Jesus como o Senhor. Eles preferem ir para o inferno, arder no lago de fogo, ser perdido por todo sempre, do que, aleluia, aceitar a verdade da Bíblia de um Deus vivo, poderoso, fiel e verdadeiro, que entregou seu Filho na cruz do Calvário para livrar da praga, da peste, da fome e da guerra, porque o homem é soberbo. As pessoas são soberbas, gente. A Bíblia diz que Deus deu nome a Jesus, que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus dobrar-se-á todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da tua alma. Jesus Cristo é o Senhor do teu caminho, da tua família. Então a tua casa estará guardada, porque Deus tem poder sobre essas pestes, Deus tem poder sobre essas maldições. A gente cansa de falar as mesmas coisas. Estamos à beira do colapso total. As nações não têm comida. As nações não têm comida. Não é todo mundo que nem não é toda nação que é que nem o Brasil, que aonde você vai tem lavoura, que aonde você vai tem milho, tem soja, tem mandioca, macaxeira, meu Deus, tem arroz, tem feijão. Não é, as nações não são assim. Nem em todo lugar tem comida para a sua população. E o povo já viu isso. O povo já percebeu que dentro de poucos anos, se não houver um racionamento de comida no mundo, a nação vai entrar, as nações vão entrar no sinal de alerta vermelho, pela falta de pão. E Deus está dizendo para nós: não aconteceu nada, não tem nenhuma guerra mundial, não há muitos terremotos terríveis acontecendo ao mesmo tempo, se bem que terremoto acontece, diz que muitos terremotos por ano, diz que acontecem muitos terremotos, mas muitos não são sentidos. Uma coisa interessante, gente, que não havia tantos terremotos no passado igual temos visto hoje, porque Deus estava dizendo: alguma coisa vai acontecer no tempo do fim, que vai mexer com a estrutura da terra. Há pessoas que dizem, antigamente, se você dissesse que aquele pessoal que arranca petróleo lá do fundo do mar, do fundo da terra, se você dissesse que o petróleo influenciava nos terremotos, as pessoas riam na tua cara. Mas hoje, algumas pessoas, alguns pesquisadores já dizem que é certo que a extração de petróleo influencia sim, é por causa da extração de petróleo que tem acontecido muitos mais terremotos com mais frequência. Deus estava dizendo que no tempo do fim, os homens vão conhecer uma tal tecnologia que vai extrair o produto debaixo da terra e que vai influenciar, certamente, no aparecimento de muitos mais terremotos com mais frequência. Deus está dizendo: haverá terremoto em vários lugares, haverá peste. Jesus só faltou dizer: haverá ebola, haverá zika, haverá coronavírus, mas ele resumiu: haverá pestes, aleluia. Haverá também o que o homem mais teme: fome. O homem às vezes não teme isso, não teme aquilo, mas a fome dói. A fome é algo assustador. Se você ler o livro de Jeremias, você vai encontrar o Senhor Jesus falando de fome. Mas se você ler Lamentações de Jeremias, você chora.
Porque em Lamentações de Jeremias, Jeremias descreve com detalhe o que ele viu dentro da cidade de Jerusalém, quando Jerusalém foi cercada pelos babilônios, pelos caldeus. Jeremias viu a mãe cozinhar o filho que morreu de fome para comer a carne do filho, porque não tinha comida dentro da cidade de Jerusalém. Jeremias viu as pessoas comendo os cadáveres, porque não tinha comida dentro da cidade. Quem tinha comida eram os mais ricos, mais nobres, mas a população mais pobre estava a comer os cadáveres, os defuntos, para que elas não morressem de fome. Deus é muito bom. Jerusalém é a cidade do grande rei, mas houve um dia que Jerusalém irritou tanto o Senhor Jesus, tanto a Deus, que Deus mandou a espada, que Deus mandou a fome, que Deus mandou a peste. E aquela cidade tão linda nos dias de Salomão, que a Bíblia diz que nos dias de Salomão a prata cobria as ruas e ouro para todo lado. Nos dias de Salomão, agora, anos à frente, estava pedindo um pedaço de pão, se humilhando e não tinha. A cidade estava morrendo por causa da falta de pão. E você acha que essa história que aconteceu lá em Jerusalém há 2.500 anos atrás não vai se repetir nos nossos dias? Então se prepare, igreja, porque você está servindo o mesmo Deus que atuou lá. Você está servindo o mesmo Deus que atuou em Jerusalém nos dias de Jeremias. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele está atuando nos nossos dias, e Ele vai pegar os soberbos pelo chifre. Gente, Deus, Ele tem uma intriga com os soberbos. Deus não suporta pessoa altiva, orgulhosa e soberba. Quem que é o soberbo? Aquele que empina o cangote e diz: eu não preciso de Deus, nem da sua palavra, nem do seu filho, e nem do seu espírito. Eu ando sozinho e sozinho eu vou. Esse tipo de gente vai cair no abismo. Assim é as nações. Me indique aqui um presidente, um primeiro-ministro de qualquer uma nação da terra que seja realmente uma pessoa que vá consultar Deus quando vai tomar uma decisão. Sei que existem alguns crentes lá na África, mas na sua maioria, irmão, não é como nos dias de Davi a terra hoje. No dia de Davi, você lembra, quando Davi ia para a guerra, a primeira coisa que ele fazia, chamava o sacerdote e fazia a consulta no sacerdote. O sacerdote tinha um peitoral de 12 pedras, depois eu falo sobre isso. E quando Davi fazia a consulta ao sacerdote, a Bíblia diz que uma das pedras que estavam no peitoral do sacerdote começava a brilhar. E o sacerdote entendia, era sim ou não. Se uma pedra de uma cor brilhasse, era sim. Se a outra pedra de outra cor brilhasse, era não. Então, Davi ia lá: Senhor, vou subir a guerra, vais me dar vitória? A pedra brilhava no peito do sacerdote. Aí Deus dizia: pode ir, que a vitória é sua. Ou então dizia: não vai, não estou contigo, não é para você ir agora. As nações da terra não são mais assim, gente. Por isso, nós vamos vendo os noticiários, muita notícia ruim, igual a gente vê no Brasil, igual a gente viu na cidade de Manaus, o desespero das pessoas, dos parentes que perderam os seus entes queridos por uma dessas pragas que foram registradas aqui na Bíblia. Aí você diz: isso vai cessar, isso vai parar. Não vai. Sabe por quê? Porque o povo não vai se arrepender. O povo é duro, as pessoas não se humilham. Os homens empinam o nariz e dizem: não preciso de Deus, para que eu vou orar? Não preciso, eu tomo minhas decisões sozinho, para que eu preciso dele? E aí o Senhor permite o mal. Deus não faz muita coisa. Vou dizer para você o que é que Deus faz. Imagine que o diabo anda em vosso derredor, rugindo como um leão, caçando alguém que possa tragar. Isso disse Pedro: o diabo está aí na tua volta, rugindo como um leão, com fome, louquinho para te tragar. Por que ele não traga? Porque Deus colocou um anjo para te guardar. Mas se você irritar demais a Deus, e se eu irritar demais a Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus vai te matar, vai te fulminar? Não, Ele vai dar ordem ao anjo: ó, por gentileza, sobe, anjo. E você fica sozinho, o diabo vai te tragar. O anjo saiu, a proteção de Deus foi tirada. Deus não vai fazer mal a você, Ele só vai tirar a proteção que Ele te guarda sem você saber. E muitos de nós, e muitos homens são mal agradecidos.
não vê a proteção de Deus, não vê o agir de Deus, porque é no invisível, no espiritual. A pessoa não vê o agir de Deus. Aí Deus diz: anjo, sai, retira a tua mão. E o anjo sai de cá, e o diabo avança em cima da pessoa, devora ela. Ela tem uma parada cardíaca fulminante, ela tem uma parada respiratória fulminante, ela tem um AVC, ela tem um colapso, ela cai lá. E aí os médicos vão dizer: foi o coração que pifou, foi isso que pifou, foi aquilo que pifou. Não, não foi. Foi a proteção de Deus que saiu do lado dela. Mas eu quero saber nessa noite aqui, quem vai ser mais humilde para andar na presença de Deus? Deus quer que você seja humilde, minha gente. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é, como diz o povo por aí, ser besta. Mas ser humilde é ser uma pessoa atenciosa às coisas de Deus. Mas deixa eu aqui no texto, deixa eu terminar a palavra aqui. Então, o que eu quero dizer aqui nessa noite: é necessário que assim aconteça. É necessário que venha a guerra, a destruição, os terremotos. Gente, teve um terremoto no Haiti no ano de 2012 ou 2010. Foram mais de 300 mil pessoas que morreram. Isso que eles dizem, mas foi muito mais. Você já pensou 300 mil pessoas morrer assim, ó, dentro de 24 horas, 40 horas, 50 horas? Os que não morreram na hora morreram por causa dos ferimentos depois de alguns dias. É muita gente. E muitas cidades poderiam desaparecer do mapa se Deus tirasse o anjo que guarda aquela cidade. Deus só tirava o anjo: anjo, sai da cidade tal. E o diabo ia lá e derrubava os prédios. Mas sabe por que não vai? Porque Deus ama o vil pecador, a alma do vil pecador. Versículo número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Haverá fomes. Ele está dizendo: haverá, acontecerá, vai ser assim. Haverá fome. Os homens experimentarão a fome, porque são duros de coração. Os homens vão experimentar a fome, porque são altivos, soberbos. Os homens vão experimentar fome para saber que eu sou Deus da provisão, aleluia, que providencio tudo para eles. Jesus chegou a dizer aos discípulos, não foi as ações, ele disse aos discípulos: as aves têm os seus ninhos, é isso? Os passarinhos têm os seus ninhos, não plantam, não semeiam, o quê? Aí Jesus virou para os discípulos, não foi para o ímpio, foi para os discípulos que servem ele: vocês valem muito mais que passarinhos. Ele está dizendo: eu vou cuidar de vocês. Mas vai chegar um tempo em que até mesmo a minha igreja vai entrar na luta também. Uma vez que o mundo for atingido pelas guerras, pelas fomes, pelas pestes, até a minha igreja vai sofrer junto. E eu vou pressionar ao ponto de esmagar o soberbo para que ele chegue ao arrependimento. E com isso a minha igreja vai sofrer junto também. Porém, quando não estiver no limite, quando não der mais para pressionar, porque a minha igreja tem limite, quando eu ver que a minha igreja está no limite, então eu vou arrancar a minha igreja da terra, aleluia. Vou tirar o meu povo, vou tirar os meus santos, vou tirar os meus eleitos, vou tirar os meus fiéis, aleluia, porque a minha igreja não vai perecer junto com o soberbo, com o altivo, não vai perecer junto com aquele desobediente. Você entende por que muitos vão sofrer? Porque Deus quer extrair o arrependimento do soberbo, e o soberbo é duro, e para Deus extrair o arrependimento do soberbo tem que amassar. E na hora que Deus for amassar as nações, porque não há mais tempo, aí a igreja do Senhor Jesus vai sofrer junto. Deixa eu ler um texto para vocês, para nós terminarmos aqui. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Diga glória a Deus essa noite, meus irmãos. Gente, foi muito bom ver vocês aqui na terra, mas aqui o tempo acabou. Profeta Malaquias, capítulo 4.
Versículo 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro do selvadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Você viu que Deus está preparando um dia em que Ele vai amassar os soberbos, os altivos, de forma que não vai restar nem raiz e nem ramo? Ele está dizendo: o soberbo, o altivo, o ímpio, o desobediente, o rebelde, o enlouquecido por Satanás, vou esmagá-lo, vou fazer com que ele suma do mapa, melhor que eles não fossem, melhor que ele não existisse, vou dar um sumiço neles. Mas para vocês que temei o meu nome, o negócio é diferente. Para vocês que temei o meu nome, eis que eu vos tenho preparado a honra, a dupla honra, a tripla honra, a vida eterna, o gozo de meu Pai nas alturas celestial. Quem crê nessa promessa, fique de pé nessa noite. Aleluia.